Nós somos o Instituto Ela Criações Educativas e viemos aqui apresentar a vocês o curso Todas as Vozes, Panorama das Relações Étnico-Raciais do Brasil. Bom, eu vou começar apresentando quem nós somos, né? O Instituto Ela é uma empresa voltada principalmente para produção e para desenvolvimento de projetos educacionais dentro de uma perspectiva de direitos humanos, levando principalmente em consideração as relações étnico-raciais, de gênero e ambientais. Enfim, e aí eu tenho aqui as minhas parceiras para apresentar. Bom, eu sou a professora Cimeia, sou mestra em língua portuguesa, professora e estudiosa das relações étnico-raciais, e tenho aqui ao meu lado a professora Ana Helena Passos e a professora Débora Monteiro. Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou Ana Helena Passos, sou formada em Direito, sou advogada, sou professora de Relações Étnico-Raciais e Estudos de Gênero, sou membro de um coletivo feminista de advogadas, né, coletivo Juristas Feministas, chama Defende. Trabalho na área de pesquisas ligadas a um conceito que a gente vai trabalhar aí no curso, são Estudos Críticos da Branquitude, e acho que é isso, é um pouco daí que eu começo a conversa com vocês. Eu sou Débora, eu sou professora de escola pública, trabalho principalmente com ensino fundamental 2, mas também já trabalhei com ensino médio e sou pesquisadora também. Atualmente estou desenvolvendo a minha dissertação de mestrado a respeito de literatura negra e oralitura, coisas que a gente também vai discutir um pouquinho no curso, tá? E aí a gente vai falar sobre esse curso que é Todas as Vozes, Panorama das Relações Étnico-Raciais no Brasil. Esse curso é um curso que visa, principalmente, contar um pouco da história do Brasil de uma maneira mais inclusiva, ou seja, por todas essas perspectivas. A gente está pensando aí, então, em tirar um tanto do nosso eurocentrismo, a forma como a gente olha para essa nossa história, para essa nossa cultura, para esses saberes, a forma como a gente tem hierarquizado ao longo de muito tempo esses conhecimentos, mas agora a gente pensa em trazer de uma maneira mais inclusiva, trazendo a perspectiva negra, a perspectiva indígena, para tentar equilibrar essas relações de fato. Então, nós vamos abranger nesse curso 32 horas, sendo elas 20 horas de videoaulas, 10 horas de materiais complementares e 2 horas de testes online, avaliação. Dentro dessas 32 horas, a gente tem aí uma divisão dessa produção, dessas aulas, desse conteúdo. Como é que a gente vai pensar esse conteúdo? Dividimos esse conteúdo, um pouco aqui conversando com o que a Débora falou, a partir de um entendimento dessa produção de conhecimento que é sobre a nossa história, sobre a formação brasileira. Então, a gente vai ter um momento em que a gente vai repensar como é que esse conhecimento foi construído, que aí a gente vai questionar um pouquinho como foi construída a identidade racial, que identidade brasileira é essa, as identidades racializadas, branco e indígena, entraram na identidade nacional ou não. E aí a gente vai entrar nesse conceito que é um nome que talvez algumas pessoas não conheçam, mas é interessante para a gente pensar essa identidade nacional, que é a branquitude. Ela está dentro desse questionamento de quem somos nós brasileiros, que raças são essas, e dentro dessas racialidades, desses lugares sociais e raciais, quem é que tem mais poder ou tem menos poder, por que isso se dá, por que isso não se dá. Daí a gente vai depois caminhar aí no universo da perspectiva negra, e aí a gente vai caminhar na literatura, nas artes, na produção cinematográfica também. A gente vai fazer um contexto aí do que é essa perspectiva negra e como é que essa perspectiva negra acontece na formação social brasileira, o que influencia, o que não influencia e o que não conseguimos deixar influenciar por causa dessa, o que a gente vai fazer, essa crítica aí dessa branquitude. Tá? Depois a gente vai também falar da perspectiva indígena, também dessa mesma forma, quais são essas contribuições na literatura, na arte, na formação social brasileira, nos movimentos sociais. É importante que, na realidade, a gente tem uma história de resistência muito grande,
tão grande quanto a nossa história de formação, né? Nossa formação é uma história de formação e uma história de resistência às opressões dessa formação, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre essa contextualização histórica. Depois a gente vai falar um pouco sobre como é que isso se dá no campo jurídico, né? O que acontece na formação social brasileira e no processo de transformação para a gente pensar essa sociedade mais diversa, como é que o campo jurídico vai oferecendo para a gente ferramentas da gente brigar por direitos, né? E como é que o campo escolar, o campo da educação também vai repensando aí a formação da cidadania das crianças branco-negras e indígenas, né? E também a gente vai, quase no fim, mas meio um pouco junto também, pensar as questões de gênero, né? Quem somos nós mulheres, mulheres brancas, mulheres negras, mulheres indígenas, dentro também sempre dessa perspectiva de quem somos nós brasileiras e brasileiros, né? E aí qual é o nosso lugar entre brasileiras e brasileiros. Acho que é isso, assim, esse é o nosso roteiro, esse é o nosso panorama do curso, que vocês estão super convidadas e convidados, tá? Para conversar com a gente. Bom, então aqui eu encerro, só lembrando a vocês que é um curso em que inúmeras vozes são chamadas aí para compor e construir conosco esse bate-papo, essa conversa com vocês, e isso também só possibilita se vocês também participarem e trazerem também as suas vozes, trazerem os seus olhares, trazerem as suas perspectivas e partilharem isso conosco, esse momento, esse curso que está muito interessante. Então, as inscrições vocês podem acompanhar e podem fazer aqui no link que estará disponível aqui no vídeo para vocês. Enfim, nós aguardamos vocês. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, participem conosco. Até logo. Até lá. Até lá.